Os movimentos precisam contribuir para uma redescoberta da mulher. E isso a gente só vai fazer olhando para a nossa história, olhando para as injustiças sociais, culturais e econômicas que acontecem. Eu quero começar citando aqui a doutora Jean Shinoda Bolen, que ela fala assim, abre aspas, o propósito do Círculo de Mulheres é despertar a energia feminina do planeta, criar oportunidades de interação, de vivência e de resgate de valores, bem como de socialização de conhecimentos e métodos indispensáveis à transformação das nossas relações interpessoais, institucionais e sociais. Fecha aspas. Aqui, essa fala já diz algo muito importante, que quando você fizer parte de um movimento de sagrado feminino, que não valida o movimento feminista, é importante você parar e pesquisar se isso faz sentido para você, tá? Hoje, principalmente hoje, existe eu posso até chamar aqui, né, uma sede, né, uma vontade incrível de todos nós, seres humanos, sermos escutados. Mas eu vou colocar que é uma vontade muito potente nas mulheres. É uma vontade de gênero também. É uma vontade de falar, de contar suas histórias. E isso por quê, né? Ou para quê? Para que a gente possa encontrar soluções para as nossas questões internas, para os nossos conflitos, para as nossas questões de gêneros, sobre esses papéis femininos, né? Impostos por uma sociedade extremamente misógina, né? Patriarcal e androcêntrica, né? E eu acredito literalmente que encontros como esse, como milhares que estão acontecendo no mundo todo, de alguma maneira a gente possa encontrar um aconchego, um acalento, um lugar de escuta, um lugar de fala, tá? Para que isso possa reverberar no nosso papel no mundo. E tem uma entrevista, eu quero começar falando de uma entrevista que eu recomendo para todo mundo assistir no Café Filosófico sobre cultura e misoginia, em que a Maria Homem entrevistou, né, o seu companheiro, que já não está mais entre nós, ele faleceu agora em março, o Contardo Caligares, né, que foi um escritor, um psicanalista, um dramaturgo italiano, né, que se radicou aqui no Brasil, radicado, né, no Brasil, e ele foi também colunista da Folha de São Paulo. Vale a pena assistir essa entrevista como um todo. Aliás, todo o trabalho da Maria Homem eu gosto bastante, todo o trabalho do Contardo eu gosto bastante. Aliás, o Café Filosófico é um programa que eu assisto com muita frequência, assim como a Casa do Saber. Eu acho muito importante você abrir a sua mente para todos os assuntos e outras perspectivas. Mas eu fiz uma compilação, assim, de muitas coisas para falar e tentar traduzir um pouquinho sobre a minha perspectiva sobre o feminismo e o sagrado feminino, ou o sagrado feminismo e o sagrado feminino. E uma dessas perspectivas vem dessa entrevista feita pela Maria Homem, né?
É muito legal porque dentro dessa entrevista eles fizeram um breve retrospecto da condição da mulher ao longo da história, para explicar esse cenário, né, de distinção social extremamente desfavorável ao gênero feminino nos tempos atuais, tá? Para ele, né, para o Contardo, né, que já não está mais entre nós, nessa entrevista, ele fala que o feminismo é a coisa que mais o interessava, né? Como um fato cultural, como um fato político, extremamente significativo do começo desse século. E tem uma fala dele que eu gosto bastante, abre aspas, a importância de termos o conhecimento de que vivemos em uma sociedade misógina e que somos uma civilização construída há 3.000 anos em cima do ódio pela mulher é fundamental. Fecha aspas. O que ele quer dizer com isso? Vou tentar resumir aqui, tá? Para ele, os textos inaugurais, iniciais da nossa cultura, tanto do lado judaico-cristão quanto do lado grego, né, da cultura ocidental, colocam a mulher como a representante do mal. E isso está no coração da nossa cultura. A mulher é um lugar onde todos, homens e mulheres, projetamos o mal que nos persegue, tá? Mesmo que de maneira inconsciente. Então, a misoginia, né, não é um acidente. Esse é um problema maior que a posição ocupada pela mulher na sociedade, tá? Todos esses problemas são consequência desse ódio que se perpetua. Uma mudança, ela é urgente, necessária e ela precisa ver, e todas as lutas são importantes, mas uma mudança real vai acontecer daqui para frente se todos nós, dentro de um movimento feminista, dentro de um movimento de sagrado feminino, olhar para essa misoginia, que é uma característica muito ancestral, tá? É muito importante observar isso. E nessa mesma entrevista, né, a Maria Homem, ela fala, né, que a repressão à mulher, ela vem muito do desejo de controle por parte do homem, né? Abre aspas, o descontrole vem da tentação e a tentação vem da mulher, fecha aspas. Ela fala isso fazendo uma ligação com o mito religioso sobre Eva e Adão, ao comerem o fruto proibido. Ou seja, quem levou Adão a comer o fruto proibido foi Eva. Tá claro isso? É um absurdo isso, né? Já começa aí, para a gente observar da onde vem. É muito profundo, é muito maior do que só a gente olhar para um aspecto superficial, quando a gente fala de feminismo e de sagrado feminino. A Maria Homem também, ela ressaltou que esse processo de luta da mulher no momento contemporâneo, ela acentua que o feminismo não é um movimento anti-homem. Então, eu já estou falando algo que eu compartilho dessa verdade. O feminismo não é um movimento anti-homem, mas sim um movimento pró-vida, pró-amor. A gênese do movimento feminista é, na verdade, uma tentativa de inovar a forma com que o ser humano se relaciona consigo mesmo,
com as suas polaridades e com a sua relação com o todo. Caligares, ele fala que quando não há apenas um modelo de feminismo, porque não tem só um modelo de feminismo, mas tem várias correntes que, de alguma maneira, disputam a hegemonia em torno da luta pela emancipação para a mulher. E ambos, eles criticam, obviamente, o sistema patriarcal, que criou a binariedade de gênero, que ainda sobrevive nos dias de hoje. Abre aspas, homem é a parte da razão, do intelectual e superior. Em contraponto, a mulher é a parte da emoção, da prole inferior. Fecha aspas. Então, trata-se, na leitura deles, de um sistema de valores que só serviu para manter o quê? A submissão feminina. Ambos, né, são psicanalistas, né? E nessa entrevista linda, né, da Maria Homem, eles colocaram que os aspectos culturais que precisam ser mudados na sociedade, e eles também comentaram que esse processo de luta e emancipação da mulher é a mudança cultural mais importante. Mas para isso acontecer, existem pequenos passos que a gente precisa dar ainda. A gente tem uma, como a Maria Homem colocou nessa própria entrevista, assistam depois lá, né, no Café Filosófico, a vida é uma longa conversa. Então, a gente tem que conversar muito sobre isso. E não é querer ter razão sobre algo, ou acima, ou querer provar uma única hipótese. Social, cultural e politicamente, existe sim um ódio à mulher, tá? Então, quando eu falo e trago esse tema sobre movimento feminista e sagrado feminino, em primeiro lugar, eu quero dizer que, ao meu ver, qualquer movimento de sagrado feminino que não valida um movimento feminista, ao meu ver, é um lugar que não está trabalhando o real propósito, que eu vou falar daqui a pouco, que para mim tem esse movimento de sagrado feminino, que é tão bem falado por doutora Ginchino da Bolen, por doutora Christine Page, por doutora Clarissa Pinkola-Stess, e por tantas outras mulheres e tantos outros homens. E outra coisa muito importante é que o movimento feminista não é uma luta contra os homens, ou não deveria ser, ou por algum gênero específico. O que eu quero dizer quando eu falo sobre sagrado feminino e sagrado feminismo é como que a gente pode construir um futuro que contemple a todas, que contemple a todos. Mas aqui falando sobre uma luta de gênero também, porque existe uma luta de gênero também, a gente tem diferentes origens, a gente tem diferentes histórias, a gente tem diferentes corpos, ambições, culturas e visões de mundo. Mas há uma coisa que une todas nós: o desejo de uma sociedade melhor, o desejo de uma sociedade de direitos iguais, uma sociedade livre. Nós, mulheres, somos sim complexas e profundas em nossa natureza. A gente podia entrar num aspecto biológico, inclusive, hormonal, mas eu não vou entrar nisso agora, tem outras lives que eu falo sobre isso. Nós temos origens diferentes, nós temos histórias diferentes, né? Visões diferentes, mas esse desejo de uma sociedade livre para todas nós mulheres, como eu falei há pouco, é algo comum. Com essa pluralidade,
Como que a gente pode construir um futuro que contemple a todas ou a todos? Quem é essa mulher do futuro? Quem é essa mulher contemporânea? Uma executiva de terno liderando uma grande corporação? A mulher que mora na periferia, que acorda às 5 horas para preparar o café da manhã dos filhos antes de encarar, no meio da Covid, o transporte público para trabalhar no outro lado da cidade? A mulher que decidiu não ser mãe e é um direito dela? A mulher que não romantiza o puerpério? A mulher do futuro somos todas nós, de carne e osso, sem um único padrão de comportamento, de costume ou de estética. Nós somos plurais e por isso toda mulher importa. Sua voz importa, sua visão de mundo importa. Maria Homem também, ela fez uma análise da mulher do passado e a mulher do futuro numa plataforma, eu acho que é TEDx, é assim, não sei se é assim que se fala, tá? E ela percorreu a trajetória que colocou a mulher como sujeito de direito pleno, ou seja, de uma existência plena. Ela afirma que a construção ocidental, a gente passa da dicotomia entre ser um objeto de pecado ou uma mãe pura, a gente, tá? Ficou claro? Sagrada, né? Para tentar costurar essa separação que na verdade não existe. A gente é tudo ao mesmo tempo. A gente pode ser o que a gente quiser. E o futuro é isso. E essa que precisa ser uma das, ou a principal abordagem de qualquer movimento de sagrado feminino e sagrado feminismo. E tem muito isso no sagrado, no feminismo. Mas falta muito no movimento de sagrado feminino. Contemplar a existência do outro e entender que o outro não é melhor que você e vice-versa. Por isso que falar de equidade de gênero ainda é tão importante, é fundamental, porque não dá para a gente negar quando a gente vê que um homem branco chega a ganhar 159% a mais que uma mulher negra. Quando mães recebem até 40% menos do que mulheres sem filhos. Isso é pesquisa do IBGE, tá? Quando a maternidade não deveria ter relação com o avanço em nossas carreiras, e sim ser apenas outro papel na nossa vida que vai somar, porque as qualidades que a gente tem, ou que a gente aprende também sendo mãe, pode ajudar muito no nosso trabalho corporativo. O nosso corpo ainda chama mais atenção do que a nossa capacidade. Não tem nenhum problema o nosso corpo chamar atenção, é natural, senão está negando uma parte do ser humano. Mas ele não pode chamar mais atenção do que a nossa capacidade. Mulheres que expressam o que buscam para si, muitas vezes são canceladas, literalmente. Então, a violência contra a mulher, ela existe, e ela ainda é diária. E mesmo quando não é aparentemente como a física, que é a mais difícil da gente conseguir realmente ver. Então, a gente precisa se unir. O que pode construir um mundo melhor é a educação, não os julgamentos. Então, mulheres que estão liderando mulheres, seja no corporativo, seja como guardiã de círculo de mulheres, seja em liderança compartilhada, não importa, fazendo um trabalho de consciência, precisa se conectar com esse aspecto da educação e sair do julgamento. Jamila Ribeiro disse: devemos abraçar a pluralidade para reduzir a desigualdade. Isso é muito importante, isso é fundamental.
tá? É muito importante. Simone de Beauvoir, que na sua obra desconstrói a teoria de um ideal de feminilidade como modelo, já considerando a importância das nossas diferenças, disse, né, abre aspas, que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre, fecha aspas. Então a gente precisa trazer conteúdo, já que, né, a Djamila disse, né, que sobre a educação também, né, qualquer movimento do sagrado feminino, círculos femininos, ele precisa integrar a liberdade da mulher. A gente vê movimento de sagrado feminino que as mulheres não podem participar se não usarem saia. Gente, eu não consigo entender isso. Desculpa, é um julgamento, não tem culpa nenhuma aqui. Eu não consigo entender que tipo de liberdade é essa, diferente de um contexto aonde você vai fazer uma jornada e que você quer honrar toda a importância que a saia tem, que é o nosso ventre voltado para a terra, e né, mas invalidar a conquista que a gente tem de poder usar uma calça, de poder se vestir como a gente quer, por favor, né? De dizer que nós, de alguma maneira, porque muitos filósofos falam que a liberdade que a gente tem é uma grande ilusão, né? Porque na realidade a gente vive uma tirania da felicidade, né? É muito importante que a gente tenha o poder sobre a nossa vida, a consciência de que a gente pode e deve decidir, que a gente saiba da nossa potência. E nesse ano atípico, né? Nesse ano não, né? Desde que a gente começou essa pandemia, parece que as desigualdades em escala mundial ficaram muito mais evidentes, trazendo essas percepções de mulheres sobre o que é ser mulher hoje, qual o futuro que a gente deseja, né? Tem muitas visões, tem muitas vozes, tem muitas cores, mas o propósito aqui é o mesmo, é a construção do futuro para a mulher do amanhã. E eu vou além, para a sociedade do amanhã, tá? Isso é muito importante. Ficou claro aqui? Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nenhuma crítica, pelo contrário, eu já fiz muitos círculos onde houveram sugestões de cores de roupa, de adornos, né? Mas isso nunca foi algo obrigatório, sempre foi uma sugestão, por um propósito ou para honrar alguma matriz específica, não para se apropriar daquilo. Eu vejo que tem muitos círculos femininos, muitos movimentos de sagrado feminino, assim como tem movimentos de feminismo em que o propósito do trabalho se perde e quem conduz o trabalho se torna o protagonista daquilo. E não é o lugar, não é o lugar. E aí eu quero citar um texto, de novo, eu estou fazendo uma propaganda muito grande desse livro, não só porque eu amo as autoras, porque elas são minhas amigas, mas porque é um livro sensacional, do qual eu sou uma das entrevistadas. E tem uma citação que eu gosto bastante, tem, aliás, um capítulo desse livro, né, que fala, deixa eu pegar aqui, quer ver, ó, que fala sobre deixa eu pegar aqui, está na página 20, deixa eu abrir aqui, eu falo, que fala sobre uma breve história do Círculo de Mulheres, que fala sobre o movimento, né, das Irmandades Renovadas, sobre o movimento do feminismo, mas eu quero trazer uma fala aqui que eu acho bem pontual, tá? Essa fala não é das autoras, nem das entrevistadas. Essa fala, deixa eu ver que página que tá, página 20 e 21.
Essa fala é da Gloria Stein, no livro... depois eu coloco para vocês aqui. A fala é o seguinte: conte sua verdade pessoal, ouça as histórias das outras mulheres, perceba os temas em comum e descubra que o pessoal é também político. Você não está só. Falando e citando sobre a importância do movimento de sagrado feminino, sempre contextualizar e lembrar que é um movimento político também, é um movimento social, é um movimento cultural também. No livro O Cálice e a Espada, também tem uma citação que eu gosto bastante, que para mim traduz um pouco sobre esse resgate, ou esse renascimento, esse desejo intrínseco dessa conexão com o sagrado feminino, tá? Consciência feminina é uma expressão que começou a ganhar popularidade nos anos 60. Num nível pessoal, refere-se a um novo modo de enxergarmos a nós mesmas e ao mundo, no qual os dogmas convencionais sobre a subordinação das mulheres, por ordem divina ou natural, já não são aceitos. No nível social, refere-se ao resultado de um processo grupal especial, a congregação de mulheres, não apenas para elaborar novas perguntas sobre a natureza da realidade, mas também para apoiar e alimentar umas às outras, numa nova irmandade social. No nível cultural, refere-se ao reconhecimento crescente de que a subordinação das mulheres e dos valores femininos, como cuidado, criação e compaixão, está no núcleo de um sistema social anômalo e crescentemente suicida. Tá? Então, é muito importante a gente realizar muitas leituras a respeito. Tantas mulheres que lutaram e lutam pelos nossos direitos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não são reconhecidas. Na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa história, existem grandes heróis. Mas aonde estão as heroínas? Chimamanda diz: sim, você precisa do feminismo. Feminismo tem a ver com justiça. Ainda não há igualdade no mundo. Então, nós precisamos fazer com que haja igualdade. Não significa que você seja uma vítima. Por causa do feminismo, mulheres podem votar. Lembrem-se disso. Comprar um carro, uma casa, sem precisar de um homem assinando algum documento por ela ou lhe dando permissão. Chimamanda diz assim: precisamos também de muitos homens feministas para mudar os outros homens, ou para clarear, reescrever a história dessas heroínas que já passaram por nós e dar um significado diferente ao sagrado feminino e ao sagrado feminismo, validar toda a nossa história e buscar da onde isso vem, não para encontrar culpados, mas para encontrar modos da gente fazer diferente, para a gente, como a Semira me está colocando aqui, ter liberdade para ser quem a gente deseja ser. E muito tem se falado sobre o sagrado feminino. E esse termo, ele está envolto por uma mística, às vezes, um pouco meio que fantástica, fazendo para muitas pessoas que ele seja muito associado a práticas New Age apenas, né? Ou a uma concepção de feminilidade quase que surreal, para a concepção dessa pós-modernidade do que vem a ser essa feminilidade e inclusive do feminismo. É uma coisa meio, sabe? Ai, gente, eu acho que fica muito é importante também, mas no superficial,
Como eu já citei antes, a mulher, então tá, eu não acredito mais em príncipe encantado, agora eu quero o meu círculo de mulheres encantado, e ela vai para lá querendo ser salva, e não é esse lugar, né? Isso não é esse movimento de sagrado feminino, né? O que eu proponho é abordar também aqui o sagrado feminino hoje, no seu aspecto psicológico. Como o movimento do sagrado feminino pode contribuir? Já falei sobre o sagrado feminismo, né? Mas como que ele pode contribuir psicologicamente como algo? Para mim, um movimento está conectado com o outro. Quando eu faço meu trabalho na Universidade do Sagrado Feminino, eu estou trazendo uma proposta social, política e econômica, tá? E sagrada também, que nos conecta ao sagrado, não fora, dentro. Jung tem uma fala que é assim, eu não vou traduzir fielmente, mas é fácil abrir a porta e sair para fora. Agora, abrir a porta e entrar para dentro não é tão simples assim. E o que eu proponho é abordar esse aspecto psicológico, mesmo que quem faça um círculo de mulheres não tenha uma formação em psicologia, não possa dizer que é um círculo que tem essa proposta, mas ele de alguma maneira é terapêutico. O trabalho dentro de um grupo, de um círculo de mulheres, na perspectiva do sagrado feminino, ele tem um propósito de religar as mulheres ao seu centro sagrado, ao seu self, ao centro regulador, equilibrador da sua psique, essa verdadeira fonte de vitalidade e energia psíquica existente, que está aqui dentro. Particularmente, eu faço parte e considero as práticas do sagrado feminino extremamente necessárias. Tanto aquelas que se pautam num processo psicoterapêutico, que é o meu trabalho, quanto aquelas que se focam num processo mais místico ou num processo em que trabalham diversos temas que abordam esse universo feminino. A grande maioria promove um grupo de apoio para as mulheres, pelas próprias mulheres. Isso é muito importante. Promove a sororidade, ou pelo menos desperta, ou traz o conhecimento do que é, mesmo que a gente não esteja praticando. De alguma forma, mitiga um pouco a solidão, né? E esses milênios de violência, né? Perpetrados pelo patriarcal, né? O patriarcalismo, né? Tanto cultural quanto psicologicamente. Então, fazer parte de um círculo de mulheres, ele propõe essa prática da escuta, essa prática da fala, essa prática do compartilhamento, do espelhamento, da compreensão. Ele traz para a gente aquilo que os gregos chamavam, né, de têmenos, que é o espaço sagrado, ou seja, um lugar seguro onde cada uma pode contribuir para a construção do grupo e também ter um espaço para expressão e cultivo do seu ser. Os movimentos que visam o sagrado feminino, eles contribuem, eles precisam. O que é um movimento, ao meu ver, dentro dessa abordagem que eu trabalho? Eles precisam contribuir para uma redescoberta da mulher e dos seus processos de uma maneira natural e respeitosa com os seus ciclos, e em larga escala, com os ciclos da natureza e do mundo ao nosso redor, de uma maneira gentil, de uma maneira delicada, de uma maneira sutil. As propostas do sagrado feminino, elas podem trazer essa retomada do respeito ao tempo da terra, ao tempo cíclico, à roda do ano.
realocar nós mulheres na nossa breve história, na nossa grande história pelo mundo, no nosso ambiente, no nosso eixo. Quando você estuda e você compreende o que é um movimento feminista, que luta pelos direitos dos seres humanos, direitos melhores para nós seres humanos, como que você fala que ser feminista não é bom? Se não for bom ter direitos de escolher, então talvez o feminismo não seja bom. Se você quer alguém que te salve, talvez então o feminismo não seja bom. Se você quer continuar acreditando que existe um macho alfa, uma fêmea, sei lá o que lá, feminismo talvez não seja bom. Se você ainda acredita que você precisa ser puta ou ser santa, talvez o feminismo não seja bom também. Se você quer continuar numa caixinha, talvez estudar e praticar o feminismo também não seja bom. Se você quiser continuar vivendo uma desigualdade tão grande social, ela sempre vai existir, mas tão grande como existe hoje, em que eu posso me considerar, e nós que estamos aqui bem privilegiados, em que a gente não para pensar que existe um racismo estrutural, que existe um preconceito estrutural, aí a gente vai ter medo do feminismo. Muita gente fala que quer ser livre, mas tem um baita de um medo da liberdade. Sabe por quê? Porque a liberdade te dá um direito de escolha. E fazer escolha te tira da vítima. E eu espero que a gente possa ressignificar essa fala, porque tem mulheres, sim, em movimentos e unindo muitas mulheres no sagrado feminino, dizendo que o movimento feminista não é válido, porque a gente precisa parar de guerrear contra os homens. Isso é muita ignorância, é muita ignorância. Isso precisava entrar em conteúdo escolar, precisava entrar dentro do ensino, deveria ser uma orientação para que os meninos e as meninas crescessem compreendendo que existe essa desigualdade, que isso acontece e questionar isso tudo. E tem muita gente falando o quanto é clichê o movimento do sagrado feminino. E enquanto houverem mulheres falando e desacralizando as mulheres que vieram antes de nós, e são muitas, tá? Eu vou citar um exemplo aqui muito importante, tá? Para a gente agora. Não estava na pauta, mas eu vou citar algo aqui que eu acredito que é muito importante. Deixa eu pegar aqui para a gente. Se eu achar. Milênios atrás, na Grécia, existia um ritual anual de fertilização da terra exclusivo para mulheres. Homens e até animais machos eram proibidos de se aproximar do local, chamado tesmofória. Ninguém sabia o início desse ritual. Restos votivos semelhantes àqueles usados na temosfória têm sido encontrados na velha Europa, datando desde 6.000 anos antes de Cristo ou antes da Era Comum. Feito anualmente, o ritual durava vários dias e era realizado num campo, considerado sagrado e irrigado com sangue menstrual, usado como elemento mágico para trazer abundância às colheitas. As mulheres mais velhas, já na menopausa, dirigiam os trabalhos. A mulher mais velha na sociedade atual não serve para nada. Mentira? Qual que é a imagem que a gente tem o tempo todo na mídia? Quer rejuvenescer 10 anos? Pouquíssimas imagens ainda, agora está ficando mais forte, de longevidade. Agora, o que se paga muito?
Você não paga num curso para aprender sobre feminismo, para se aprofundar, mas você vai lá e paga um Botox. Não tenho nada contra Botox, tá bom? O que eu quero dizer é que essas mulheres, elas existiram na nossa sociedade. Se a gente for lá para a Idade Média, nos séculos 12 e 13, dentro do catolicismo, inclusive, na Europa Ocidental, surgiu um movimento de mulheres que não queriam casar, nem ter filhos, que tinham vocação religiosa, sim, mas elas não queriam ser freiras. Elas procuravam uma vida espiritual não hierárquica, ativa no sentido de prestar auxílio aos necessitados e contemplativa, que em prece, meditação, a experiência visionária fossem valorizadas e desenvolvidas. Essas mulheres, chamadas de beguinas, passaram a residir próximas umas das outras nas periferias das grandes cidades. Formaram os beguinários, comunidades femininas autossustentáveis. Muitas escreveram obras que só agora estão sendo consideradas explorações notáveis da psicologia e da espiritualidade feminina. Apesar de cada uma ter o seu alojamento, elas compartilhavam as refeições e os trabalhos sem a presença de autoridades internas ou externas, na medida do possível para a época. Claro que isso incomodava, e embora o Papa Honório III tenha reconhecido o movimento, as beguinas foram perseguidas. Algumas chegaram, inclusive, a ser queimadas como hereges. Ainda assim, elas persistiram até o século XXI, em alguns lugares da Bélgica. A última beguina faleceu em abril de 2013, após 800 anos de história. E a gente vindo aqui para o Brasil, em 1820, foi criada na Bahia a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, formada exclusivamente por mulheres negras e mestiças, descendentes de escravos. A Irmandade tinha duas metas principais: coletar ganhos vindos da venda de seus quitutes para comprar cartas de alforria para os maridos, filhos e outros escravos, e preservar os rituais das religiões africanas. Mas no sincretismo religioso típico do Brasil, começavam as cerimônias e rituais pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Boa Morte para libertar os escravos. A partir de 1889, com a promulgação da Lei Áurea, 1889, isso é um absurdo, a Irmandade passou a se encarregar da organização da festa católica anual de Nossa Senhora da Boa Morte, devoção que divide até hoje com o culto aos orixás. Essa religiosidade dupla é um dos requisitos para aceitar novos membros, além da idade e da ancestralidade. Só podem entrar mulheres com mais de 40 anos e descendentes de escravos. Na sede da Irmandade existe um quadro com a seguinte definição: abre aspas, organização privativa de mulheres com vínculos étnicos, religiosos e sociais, também unidas por parentescos consanguíneos ou de fé, deixando fluir a maneira afro-brasileira de crer. Fecha aspas. Então, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, mas qualquer movimento de sagrado feminino que invalida um movimento feminista, você pode não concordar com uma maneira ou com alguma abordagem, mas não concordar que esse movimento é fundamental e que nós fazemos parte e que não dá para falar de círculo de mulheres e sagrado feminino sem falar de feminismo, enfim. Os movimentos precisam contribuir para uma redescoberta da mulher. E isso a gente só vai fazer olhando para a nossa história, olhando para as injustiças sociais, culturais e econômicas que acontecem. Não adianta a gente não olhar. E psicologicamente falando, quando a gente faz parte de um movimento como esse, de uma maneira segura e confortável, a consciência, as forças telúricas de uma época onde esse dinamismo psíquico acontecia, tá? Aonde esse dinamismo abarcava o todo e a continuidade da existência,
como a gente pode falar das sociedades matrifocais, essa hipótese, a gente tem que estudar um pouco da Marija Gimbutas, Eric Newman e outros estudiosos, aonde a humanidade e o ambiente era uma coisa só, e dançavam, né, no mesmo ritmo. Mas como que a gente pode trazer essa consciência? Uma nova consciência do sagrado feminino só vai surgir quando a gente resgatar a nossa conexão, sim, com a Mãe Terra, a gente honrar essa teia cósmica que a gente percebe, mas assumir a nossa responsabilidade social, política e econômica. Porque se a gente não assumir essa responsabilidade, negar esse movimento e fortalecer e fazer parte desse movimento, a gente está trabalhando pela metade, é uma parte só. Ah, eu vou lá no círculo do sagrado feminino, vou tirar um oráculo, ai, vou sair de lá muito feliz, tá? Tem tudo isso também. Mas por que você está infeliz? Por que você está infeliz? Porque a felicidade não pode ser uma tirania, né? Felicidade e tristeza são opostos. Onde a gente tem que estar? No meio, que é o equilíbrio entre essas polaridades. Não existe nada absoluto. A rede social, ela faz com que a gente entre num lugar inalcançável. Ave, gente, a nossa vida é filtrada agora. Esse reconhecimento, validar esse movimento é o primeiro passo, ao meu ver, para que esse movimento do sagrado feminino pare de receber esses milhares de vídeos que estão aparecendo de pessoas muito conceituadas dizendo que esse movimento é clichê, que esse movimento não é validado. Por quê? Porque, na realidade, a gente já é. Nós somos tantas mulheres e é tão difícil lutarmos contra essa sociedade misógina que vem lá de quantos milhões de anos atrás, uma cultura construída através do poder sobre Adão e Eva já é um mito que fala. Ah, Adão não teria comido a maçã se não fosse Eva. Gente, é muito cruel, cruel. Então, tudo que está associado ao feminino é demoníaco, né? A mulher personifica o demônio, o prazer, mas tem a ver com a mulher. Né? Quando uma mulher ela passa uma relação, né, de homem e mulher, ela é traída pelo homem, na maioria das vezes, isso vem para terapia, ela destrói a outra mulher, destrói, o problema não é o homem, e nem é a relação que ela teve, que não é nem para olhar para o homem em específico e para a relação da outra mulher, e sim olhar para o que não está dando certo na relação. O que não está dando certo na relação? Em primeiro lugar, a gente precisa descobrir o que é o feminino. Que feminino? Que referência de feminino que a gente tem? O que é feminino? O que é feminino? Aonde a gente tem essa imagem arquetípica do que é o feminino? Né? Aonde? A gente tem essa imagem arquetípica hoje? Está lá no arquétipo da grande mãe ancestral. A gente tem que validar, trazer esse arquétipo para cá, personificar isso. A gente ainda tem uma Inquisição acontecendo agora. Vocês acham que já foi a Inquisição? Não foi, não, gente. A gente vive uma Inquisição agora. E sabe o que é mais dolorido? São mulheres, muitas vezes, falando mal de mulheres na rede social, diminuindo a capacidade de mulheres, sabe? Diminuindo movimentos. Eu concordo que o movimento do sagrado feminino precisa integrar alguns aspectos. E eu concordo que o movimento do sagrado, do feminismo, nesse momento, a gente precisa compreender mais, ler mais, olhar a totalidade e que os homens fazem parte, todos os seres fazem parte, não é contra alguém, é a favor de todos, é diferente esse lugar.
Então, dentro de um círculo de mulheres, precisa ser um tema falar sobre esse aspecto social, político e econômico. Falar que a gente não tem um modelo de feminino hoje. A gente não tem. É uma ilusão se você acha que tem. Não tem. A essência feminina, a gente tem nuances, tá? Nuances. Mas a gente tem. Não tem. Tá? É aquela questão quando eu vejo muito assim, ai, ela é uma bruxinha do bem. Eu já falei isso na outra live. Parou! Que bruxinha do bem? Não tem bruxinha do bem nem bruxinha do mal. Tem um ser humano que pratica o bem e um ser humano que pratica o mal. A bruxa é um arquétipo que, se você for estudar na psicologia, tem muito a ver com o arquétipo da grande mãe, que ali está a mãe que gera, a mãe que nutre, a madrasta, a mãe terrível, né? Mas a bruxa também é o arquétipo que fala da mulher sábia, da transformação, das antigas sociedades e de algumas sociedades atuais, em que a mulher, após os 40 anos, também está num lugar privilegiado pela sua própria experiência de vida, a sua própria jornada heróica, o que ela fez com isso, pode, né, a sua dor é legítima, mas se ela conseguiu transformar essa dor numa jornada heróica, ela tem muito para contar e muito para compartilhar. Não que a história dela vai ser a sua história, mas talvez através da história dessa mulher você possa se inspirar para seguir a sua história.